como você pode desenvolver a sua fé, como você pode também verificar como que está a sua fé. Se você realmente está tendo fé, se você tem fé, se você não tem fé, essas são algumas perguntas que nós vemos e eu vou começar já falando, você tem fé? Mesmo se você acha que não tem, mas eu estou sem fé, você tem fé, o que você precisa é usar a fé que Deus já depositou sobre a sua vida. Lá em Romanos 12, versículo 3, a Bíblia diz que foi dado para nós uma medida de fé. Então, você recebeu uma medida de fé, e assim como o grão de mostarda, que quando você coloca na terra é só um grão de mostarda, mas aquilo vai germinar na terra, vai criar raízes, vai crescer uma grande árvore e vai dar frutos. Então a fé é para ser plantada. Então como você pode então desenvolver sua fé? Como você pode plantar a sua fé, ver a sua fé criar raízes e a sua fé crescer? É bem verdade que a fé mais importante, a mais importante operação da fé é para a salvação. Mas se você já viu um outro vídeo aqui no canal sobre o poder das palavras, você vai ver que quando Jesus traz a salvação, ele está falando de uma palavra no original que é chamada sozo. O sozo no original, ele diz sobre cura, libertação e salvação. Por exemplo, quando você vê muitas vezes a Bíblia falando de cura, ela fala, tua fé te salvou. Quando Jesus ou quando algum dos seus discípulos estão curando fisicamente, ele não fala, tua fé te curou. Algumas versões da Bíblia traduzem salvou, que seria a palavra mais adequada no original, sozo. O que quer dizer isso? Que o Evangelho é cura, libertação e salvação. Seja feito assim na terra como é no céu. Então Deus está querendo restaurar todas as coisas sobre as nossas vidas. É bem verdade que na soberania de Deus, tem gente que fala, mas por que então todos não são curados ou libertos de todo tipo de problema, de escassez, de miséria, de curas? Porque nem todos são, né? Aí também tem questões individuais que têm que ser vistas, mas o Evangelho é o poder de Deus para cura, libertação e salvação. A Bíblia diz que a oração da fé, por exemplo, salvará o doente. Por que a oração da fé não curará o doente? E você vê também momentos que os discípulos ou Jesus estão curando fisicamente, a palavra usada muitas vezes é salvação chegou até você. Porque o poder do Evangelho é para restaurar todas as coisas. Todas as coisas. E o nosso papel não é curar. O nosso papel não é libertar. Nosso papel não é salvar. Nosso papel é só ser um instrumento de Deus. Nosso papel é a oração da fé. Nosso papel é a oração da fé. E como então a gente pode desenvolver a nossa fé? Como a gente poder fazer isso de uma maneira convicta? A oração da fé é conosco. Curar, libertar e salvar é com Jesus. Só Jesus pode fazer isso. Agora, ele nos deu uma autoridade, nós somos como pequenos cristos nessa terra. Nós somos seus representantes nessa terra para fazer isso. E isso que você vai receber aqui hoje vai beneficiar a sua vida, mas também vai beneficiar a vida de outras pessoas ao seu redor. Eu também já falei aqui sobre as 3 dimensões do Espírito, fé, a unção e a glória. Você precisa pegar esse vídeo aqui, pesquisa 3 dimensões do Espírito. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha o versículo 1 agora. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, a fé não é o que eu vejo. A fé é o que eu recebo. A fé é o que eu creio. A sua fé na realidade, a sua fé naquilo que está acontecendo, a tua fé naquilo que é material, não muda a sua realidade. Porque a sua fé no que se vê
é uma fé natural. A tua fé, você fala, eu plantei aqui e vai nascer. Isso também é uma fé natural. Agora, a fé não nega a realidade. A fé nega a influência da realidade na minha vida. Eu ouvi dizer sobre isso uma vez e falei, isso é bem verdade. Se você apenas considerar a sua realidade, isso não vai ser transformado. Se você falar, eu vou orar aqui, você vai ficar curado. Mas você fala, mas não tem jeito, não. Essa doença e esse problema que você está é muito difícil. Se você ir orar para alguém com essa mentalidade, se você está orando por você mesmo com essa mentalidade, isso não está mostrando a fé do tipo de Deus. A fé sobrenatural. Agora, se você está aqui, é porque Deus quer desenvolver uma fé forte. Uma fé na palavra. Uma fé na dimensão espiritual, e Deus vai liberar isso sobre a sua vida. Como a fé vem? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem verdade, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, uma coisa muito importante sobre fé, a fé fala. Quando a fé vem, você ouve, eu estou falando agora, está gerando fé no seu coração. Tem realidades da sua vida que vão ser transformadas. Eu declaro cura, eu declaro libertação, eu declaro transformação. Se você não está dormindo à noite, vai dormir. Se não está dormindo à noite, vai dormir. Se precisa de cura física, receba a tua cura agora, em nome de Jesus. Que assim como Jesus curou, Ele continua curando hoje. Eu declaro cura agora no seu corpo físico. Então, uma vez que está sendo gerado fé, você está ouvindo falar que Jesus cura, que o Evangelho é o poder de Deus para cura, libertação e salvação na soberania de Deus. Agora, se você ouve, você crê e você fala. Você ouve, você crê e você fala. Porque não existe fé muda. Toda fé tem uma voz. Toda fé tem uma voz. Para você ser salvo, você precisa fazer o que se diz a grande confissão. O que é a grande confissão? Você confessa ao Senhor Jesus, a Jesus como seu Senhor e Salvador. Então agora Ele é dono da sua vida e Ele agora é a sua justiça. Ele pagou o preço pelo pecado. Então, o momento em que você crê com o seu coração e fala com a sua boca, você é salvo. É o mesmo com a cura, com a libertação e com a salvação. Você crê que Jesus cura. Tem curas que são feitas instantaneamente. E tem cura que você precisa falar até aquilo descer para o seu coração começar a crer. E o momento que você fala, eu sou curado. Eu estou curado dessa enfermidade. Obrigado, Pai, eu sou curado. A fé não era e não vai ser. A fé é agora. Eu sou curado. Eu sou curado. Você começa a declarar. E aqui, seu coração ainda não está crendo. Mas em algum momento que você disser, aquilo vai descer para o seu coração vai crer e você vai liberar uma palavra. Eu sou curado dessa enfermidade. Eu sou liberto dessa situação. Você precisa se levantar e dizer, assim como Jesus fez lá na tempestade. Eu sou curado, eu sou curado. A hora que você menos esperar, o Espírito Santo fala com você, já foi curado. Só vai no médico para confirmar. Talvez você está passando alguma situação na sua vida que precisa de libertação. Fala, Pai, obrigado porque eu sou livre dessa situação. Você pega a situação que você está vivendo, vê o que a Bíblia diz sobre isso, ou começa a buscar uma palavra de Deus. Deus vai te falar de surpresa. Muitas vezes Deus vai falar assim com você. Você vai estar assim em oração, ou você vai estar andando em algum lugar, o Espírito Santo vai falar assim com você. Leia Hebreus capítulo 11, versículo tal. Deus vai falar com você. Aí você vai ver que é realmente a resposta que você precisa. Eu não sei a maneira que Deus fala com você, mas de repente você está lá e você está ouvindo a pregação e o pastor fala, tal palavra, você libera uma palavra, você fala, tocou diferente. Quer dizer que Deus está vindo com uma palavra revelada, uma palavra rema. O que é rema? É a palavra revelada e aplicada pelo Espírito Santo a quem está ouvindo. Então, aquilo veio como uma palavra individual para você, você pega e você começa a fazer uma declaração baseada naquilo. Eu sou abençoado. Talvez dizem que as gerações da sua família são amaldiçoadas, todo mundo se separou, você não vai se separar.
Talvez dizem que todo mundo da sua família não tem sucesso na área sentimental. O seu casamento vai dar certo. Seu relacionamento vai dar certo. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que a palavra de Deus diz, que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se vê. O que você vê como realidade, o que você vê é resultado de palavras. O que você vê é resultado de um mundo invisível. Para isso começar a ficar cada vez mais claro no seu coração e você ver como a fé funciona e como você pode desenvolver sua fé. Primeiro, você já tem fé. Você já tem fé. A fé ouve, a fé crê e a fé fala.